Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam vendo essa aula, né? Hoje, uma aula relacionada a movimento circular. Eu espero que vocês gostem da aula, tá? Espero que engrandeça vocês aí, enquanto estudantes, engrandeça aí, né? Atribua conhecimento a vocês, guie vocês nessa caminhada, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem recorrer a mim ou ao professor João Lucas, tá? Que a gente pode estar atendendo vocês tranquilamente. E vamos dar início, então, à nossa aula. Então, pessoal, movimento circular. O que seria o movimento circular? Mais especificamente aqui, a gente vai tratar do movimento circular uniforme. Como o próprio nome já dá a entender, né? Movimento circular é aquele movimento que a trajetória do corpo, tá? A trajetória do móvel é um círculo, beleza? Então, vocês viram ali com o João Lucas, né? Bem no comecinho da cinemática ali, o que era, por exemplo, trajetória, etc. E agora a gente vai estar falando um pouquinho do movimento circular em que isso acontece, em que a trajetória ela é uma circunferência. Então, vocês podem ver aqui, né, nessa imagem, um exemplo bem característico, olha aí, uma pista circular e um carro se movendo nela, beleza? Então, o que seria um movimento circular uniforme? Vamos para as características, ó. O movimento efetuado por uma partícula ao longo de uma circunferência será chamado de circular uniforme quando sua velocidade escalar for constante. Então, pessoal, olha só, movimento circular uniforme. Lembra lá quando a gente estudou movimento uniforme, a velocidade era constante. Aqui também. A velocidade escalar vai ser constante. Beleza? Fechou. No decorrer do tempo. Bom, então é isso. Vamos precisar de alguns conceitos para a gente entender claramente aí, já que vocês estão no segundo ano, né? Vamos fazer mais uma revisão aí desse assunto, beleza? E um dos conceitos fundamentais eram os conceitos de período, né? E frequência, tá? A gente precisava desse conceito, a gente precisa desse conceito para entender o movimento circular, inclusive para entender todos os fenômenos que são oscilatórios, né? Que se repetem com um certo tempo, beleza? Então, olha só, no movimento circular uniforme, de uma partícula, denominamos período T, então a gente vai chamar o período dessa grandeza T aqui, ó, como sendo o tempo gasto para que ele execute uma volta completa. Então, se eu falo para você assim, ó, o período desse carro, nesse movimento aqui, nessa pista circular, é de 1 hora. O que isso significa? Significa o seguinte, que ele demora exatamente 1 hora para sair, por exemplo, desse ponto, né? Fazer todo esse círculo aqui e voltar para esse mesmo ponto. Ou seja, dar uma volta completa. Essa é a ideia de período, beleza? Isso é período. É o tempo gasto para uma volta completa. Já a frequência, tá? Ela é dada como sendo, ela é definida como sendo o número de voltas que o fenômeno se repete na unidade de tempo, tá? Podemos estabelecer uma relação de período, tá? Então, olha só, pessoal, aqui, para ficar mais claro para vocês, olha só, o período, acho que ficou tranquilo, né? Período é o tempo que você demora para ter uma oscilação completa. Já a frequência é definida como sendo o número de voltas que o fenômeno, ou o número de voltas, né? Ou quantas vezes o fenômeno se repete em uma certa unidade de tempo. Tá? Por exemplo, o fenômeno se repete 5 vezes a cada segundo, por exemplo. É uma ideia de frequência. 6 vezes a cada segundo, 7 vezes a cada segundo, e etc. Beleza? Essa é a ideia de frequência. Bom, então o período, ó, período é o intervalo de tempo para uma volta completa. Beleza? E a frequência é o número de vezes que o fenômeno se repete. A frequência ela está relacionada ao qual é o número de vezes que o fenômeno se acontece, né, por uma certa unidade de tempo. Para ficar mais claro, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Imagina o seguinte, imagina que você tenha um corpo, beleza? Que ele oscile, né? Ele faça ali uma trajetória, ele consegue dar 100 voltas, né? Ele consegue dar 100 voltas. Vamos colocar aqui que esse corpo ele é muito, muito, muito rápido, beleza? Uma pistoleira pequenininha, ele consegue dar 100 voltas no tempo, sei lá, de 50 segundos, beleza? 50 segundos. Antônio, qual é o meu, então, qual é a minha, na verdade, né? Qual é a minha frequência? Então, ó, a frequência ela é dada pelo quê, ó?
A frequência é definida como sendo o número de voltas que o fenômeno se repete na unidade de tempo. Como é que eu faço para calcular a frequência? A frequência seria o número de voltas que você tem, que no caso é 100, dividido pelo tempo, tá? Que é 50. Ou seja, nesse caso aqui, 100 por 50 é 2. Isso seria 2 Hz, que é a unidade de medida de frequência. Mas isso não é o mais importante. O importante é você reparar que a cada 1 segundo que se passa, eu tenho 2 oscilações completas. Essa é a ideia de frequência. Por exemplo, se eu falo que é 3 Hz, eu estou dizendo que a cada 1 segundo, esse fenômeno se repete 3 vezes. É aí que está a magia do negócio. Beleza? Então, veja, ó, o período é o tempo, entendemos a frequência. Ok, Antônio, a frequência é dado no período, tá, pessoal? Ele é um tempo, então ele vai ser dado no SI em segundos, por exemplo, tá? Se não for o caso, pode acontecer de ser dado em horas também, mas é um tempo, beleza? Já a nossa frequência ela é dada em hertz, beleza? Esse Hz aí. Essa frequência dada em hertz, ela quer justamente dizer aquilo ali que é oscilações por segundo, por exemplo. No nosso caso aqui, seria o quê? 2 oscilações por segundo, né? Nesse exemplo que eu dei. Existe um outro tipo de jeito, de modo, né, de você quantificar a frequência, que é rotações por minuto, o famoso RPM. Né? O RPM também mostra quantas rotações eu tenho por unidade de tempo, só que no caso, esse tempo está sendo dado em minutos. Existe uma relação muito interessante entre a frequência e o período. Qual é a relação, Antônio? A relação é a seguinte: a frequência ela é igual ao inverso do período. E o período é igual ao inverso da frequência. Então, você pode escrever, né? Tanto que F é igual a 1 sobre T, tanto como T sendo igual a 1 sobre F. Tá? A gente diz que essas grandezas, uma é o inverso da outra. Enquanto o período é igual a 1 sobre F, o F é igual a 1 sobre período. Isso vai ser importante para a gente definir algumas coisas lá na frente, beleza? Então, olha, agora a gente chega, né, no nosso primeiro conceito, digamos assim, fundamental, que já trabalha com a parte cinemática do movimento circular, que é o quê? A velocidade angular. Antônio, velocidade angular? Exatamente, velocidade angular. Não precisa ficar com medo. Olha só, lembra lá, quando você tinha uma velocidade, por exemplo, dada como sendo 2 metros por segundo, o João Lucas explicou isso aqui muito bem. Ó. Ele falou assim, ó, se você tem uma velocidade que tem 2 metros por segundo, isso significa que a cada segundo que se passa, esse móvel se desloca 2 metros. Quando você tem uma velocidade angular, você vai ter o quê, Antônio? Então, eu vou estar calculando quantos ângulos, né? Qual foi a variação angular a cada tempo, mais ou menos isso, exatamente isso, tá? Por exemplo, vamos supor que você estava, né, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto 1. Aí você andou sobre a circunferência, você variou um certo ângulo aqui, né? Você foi para o ponto 2. Então, você variou um delta θ, né? Uma variação angular, num determinado intervalo de tempo. Exatamente. A velocidade angular é a variação do ângulo descrito na circunferência em relação ao tempo. Então, a fórmula para velocidade média angular, ó, velocidade angular média é igual à variação do ângulo sobre ΔT. Beleza? Bom, existe uma relação, né? Aqui você não pode confundir o seguinte. Quando o móvel ele está sobre a trajetória circular aqui, ó, ele possui 2 velocidades. 2 velocidades, Antônio? Tem como isso? Tem. Olha só, a primeira velocidade que ele tem aí é a velocidade escalar mesmo, aquela que a gente está acostumado, né? Velocidade linear aqui, ó, a 60 km por hora, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele está andando sobre a circunferência e fazendo um certo ângulo aqui, né, Antônio? Exatamente. Então, ele também tem uma certa velocidade angular. Então, ele compartilha dessas 2 velocidades. Ele tem tanto uma velocidade angular quanto uma velocidade linear. Então, vai haver momentos em que a gente vai estar interessado em calcular, por exemplo, a velocidade angular, e vai ter momentos, por exemplo, que a gente vai estar interessado em calcular a velocidade linear. Beleza? Mas vamos continuar aqui, que está muito bom o nosso papo. Ó, então, velocidade média angular a gente viu, né? Aí, ó, relação entre velocidade angular,
né? Velocidade escalar aqui, ó, nossa velocidade v, que é aquela que é dada a 60 km por hora, 80, etc. E a gente tem a nossa velocidade angular, né? E período e frequência. Bom, a gente tem algumas relações interessantes. Ó, vamos começar a abrir essas equações aqui? A velocidade média angular, como a gente já viu, ela é a mesma coisa que a variação angular sobre ΔT. Só que imagina que um carro faça uma volta completa numa circunferência. Se ele faz uma volta completa numa circunferência, primeiro que a gente sabe que a variação do tempo ela vai ser igual a período, né? Porque ele deu uma volta completa. Então, o tempo que ele gastou para isso, a gente chama de período, o tempo de uma volta completa. E essa variação angular, como ele deu uma volta na circunferência, ele andou a circunferência toda, ele variou exatamente 2 π rad, né? Que seria o que, Antônio? Seria os 360 graus, só que colocado em radianos. Então, é exatamente 2π. Então, a minha velocidade angular eu posso calcular como sendo 2π sobre período. Essa é uma forma de você calcular a velocidade angular, se você já tem o tempo que ele demora para uma oscilação completa, né? Beleza, Antônio? Ou você pode calcular se você tiver a frequência, por exemplo, desse outro modo aqui. Por quê, Antônio? Porque, veja, né? O período ele é o inverso da frequência. Então, se você substituir t por 1 sobre f, que é o valor dele, né? Você vai repetir a fração de cima, né? E multiplicar pelo inverso da segunda. E você acabaria chegando nessa expressãozinha aqui. Então, a gente tem duas equações para você calcular isso, dependendo se você tiver período ou se você tiver de posse da informação relacionada à frequência, beleza? Mas e aí, Antônio? A gente tem uma outra velocidade também, né? Que você falou aí, que é a velocidade angular. Exatamente, a gente tem a velocidade angular. E aí, como é que fica isso? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. A equação de cima, né, que a gente acabou de ver, é a equação da velocidade angular em função do período da frequência. Mas existe o quê? A gente tem que saber também o que está acontecendo com a velocidade linear. É verdade, então a gente tem que saber, né? Como eu falei para vocês, um corpo no movimento circular, ele possui aí, ele compartilha duas velocidades, tá? Ele compartilha a velocidade angular e a velocidade linear. Para uma partícula que realiza um movimento circular, notamos que essa partícula percorre uma distância linear. Então, ó, vamos lembrar como é que a gente calculava a velocidade linear, pessoal? O João Lucas explicou isso aqui bem legal para vocês. Ó. Ele disse lá, né? Velocidade era igual a variação, né, do espaço sobre variação do tempo. É isso, Antônio? Exatamente isso. Variação da posição sobre variação do tempo. Só que numa circunferência, como é que calcula a variação da posição, Antônio? Vamos supor que um móvel, né, esteja nesse ponto e vá parar nesse ponto aqui. Logo, a variação angular é esse ângulo, mas a distância que ele percorreu foi o comprimento desse arco. Ó. Antônio, comprimento do arco? É, comprimento do arco. É como se eu pegasse esse pedacinho aqui da circunferência e esticasse assim, como se fosse um barbantezinho. Aí você ia ver o comprimento dele, né? É isso que é comprimento do arco. Como é que a gente calcula o comprimento, Antônio? O comprimento lá da matemática, o comprimento de um arco é igual ao raio, né, vezes o ângulo, tá? O ângulo alfa em radianos, beleza? O ângulo alfa em radianos. Nesse caso aqui, no nosso probleminha, na nossa análise, tá? A gente tem o raio e a gente tem a variação angular. Então, vamos substituir, ó, o nosso deslocamento é R vezes variação angular sobre variação do tempo. E aí, olha só, esse termo aqui, ó, né, esse termo aqui, ele é conhecido nosso, não é mesmo? É variação angular sobre variação do tempo. A gente chamou isso de velocidade angular, né? Chamou disso aqui. Ou seja, eu posso substituir tudo isso por W, né? W não, perdão, não é W isso aqui. Perdão. Perdão, tá? É ômega que a gente chama, beleza? Se eu não estou enganado, essa letrinha grega é ômega, beleza? Então fica assim, ó, velocidade é igual a essa letra aqui que representa a velocidade angular vezes o raio. Substitui tudo isso, né, por isso aqui, beleza? Então, ó, a nossa velocidade linear, ó, ela é igual à velocidade angular vezes o raio. Então, você já sabe, né? Se te pedirem, por exemplo, uma dessas três variáveis, e você tiver duas delas, dá para você aplicar essa equação de maneira tranquila. Aceleração centrípeta. Bom, não convém aqui a gente fazer a demonstração dela, mas vamos lembrar qual é a expressãozinha? Ó?
A aceleração média vai ser igual à velocidade linear ao quadrado sobre o raio, tá? Só isso, Antônio, só isso é V é a velocidade linear e R é o raio da sua trajetória, beleza? Onde esse AM que eu tinha colocado, né, é a aceleração, o V é velocidade e o R é raio, beleza? Essa daí é a aceleração centrípeta, né? Aceleração média, centrípeta média, tudo bem? E aqui eu mostro a mesma coisa, né? Que a aceleração centrípeta, isso, etc. Bom, do mesmo modo que lá no movimento uniforme nós tínhamos, né, as funções horárias da posição, a função horária da posição, aqui a gente também tem, só que a gente tem uma coisa mais interessante ainda, que é a função horária angular, que vai te dar qual é o ângulo que o móvel está se você tiver a velocidade angular e o tempo, né? A gente tinha S igual a S0 mais VT. O que vai mudar? Agora eu tenho um θ, que é um ângulo final, igual a um θ0, que é um ângulo inicial, mais velocidade angular vezes tempo, né? Então, a gente tinha isso aqui no movimento linear, e agora eu tenho isso aqui no movimento angular. E aqui eu mostro bem legalzinho para vocês, tá, o que é cada uma das coisas, que vocês podem estar olhando depois. Agora a gente chega aqui para finalizar a nossa revisão, beleza? Para finalizar a nossa revisão, a gente chega em dois probleminhas que são muito comuns de cair em vestibular e que você tem que estar muito atento, beleza? Principalmente você de segundo ano aí, ó, que está aqui, né, no terceiro ano, está próximo, aí você vai fazer o Enem, outro vestibular específico, você tem que ficar atento. Sistemas que estão acoplados, tá? Beleza? A uma correia, por exemplo, né? Você tem uma correia aqui e você tem duas engrenagens. Sistemas como esse, tá? Para polias acopladas, olha aí, por correia, né? Ou por engrenagem, as velocidades lineares nos pontos das correias, né? Nesses pontos aqui, ou das rodas, digamos assim, em contato com a correia ou a engrenagem, tem o mesmo valor. As velocidades, então, em cada ponto aqui, tá? Tem o mesmo valor. Portanto, tá? Se você lembrar aqui, né? Portanto, a gente fica com essa expressãozinha aqui, ó, para sistemas acoplados, né? Você tem aqui, a gente vai ver que tem um sistema aqui que é eixo, né? E esse aqui é para uma espécie de correia, né? Corrente ou uma coisa parecida com isso, tá? Então aqui eu tenho duas engrenagens e tenho uma corrente, por exemplo. Nesses casos aqui, as velocidades lineares dos pontos de encontro são os mesmos, beleza? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, suave. Vamos ver o que a gente viu até agora? Ó, bem tranquila essa parte aí, né? Eu acho que não tem muito segredo. A gente viu isso aqui tranquilamente, bem de boa. Não é isso? Então, suave, legal, tranquilo. Então, para sistemas como esses aqui, pessoal, ó, polias acoplada por engrenagem ou correia, vale a seguinte relação. A frequência 1 vezes o raio 1, né? Ou seja, da engrenagem 1 vezes o raio da 1, tem que ser igual à frequência por exemplo, da engrenagem 2, né? A frequência da engrenagem 2 vezes o raio 2 dela, beleza? Então é como se eu tivesse aqui, por exemplo, eu tenho uma frequência atuando nessa engrenagem e eu tenho uma frequência atuando nessa engrenagem. Essa aqui teria uma frequência F1 tendo o raio 1, e essa aqui teria uma frequência F2 tendo o raio 2, né? E você pode ter questões, por exemplo, que te deem 3 desses valores e peçam um quarto. Ou te dê 2, aí peça uma razão, por exemplo, pode acontecer. Antônio, e sistemas com o mesmo eixo? Agora mudou. Agora não é uma corrente, né, que está ligando duas engrenagens. Agora a gente tem duas, digamos, engrenagens aqui, né? Duas polias, por exemplo, e elas estão sobre o mesmo eixo. Quando acontece esse tipo de situação, pessoal, quando eles estão sobre o mesmo eixo, a velocidade angular é que é igual. Então, nesse caso aqui, a velocidade linear é igual. E nesse caso aqui, a velocidade angular é que é igual. Portanto, né, como a velocidade angular 1 é igual à velocidade angular 2, se a gente observa lá as equações de velocidade angular, né, vamos colocar, deixa eu dar pegar aqui a equação de velocidade angular. Ó, equação de velocidade angular, ó, V é igual a velocidade angular vezes raio. Se a gente isola a velocidade angular, isso vai ficar V sobre R, né?
que é o que aparece ali para a gente. Só que aparece tanto da 1 quanto da 2, né? Olha aí, ó, velocidade angular 1, V1 sobre R1. Ou seja, a velocidade da polia 1 sobre o raio dela tem que ser igual à velocidade da polia 2 sobre o raio da polia 2, beleza? O nosso foco e o que é cobrado para a gente é um movimento circular uniforme. Mas pode existir um movimento circular uniforme variado, né? Uniformemente variado, digamos assim, aquele que eu tenho uma aceleração média angular, né? Pode, tá, pessoal? Pode sim. Mas aí, como é que a gente calcularia isso? Isso é dado como sendo variação de θ sobre o tempo. A verdade aqui, pessoal, não é variação de θ, né? Porque a variação de θ é a própria variação angular. Isso aqui é velocidade angular. Mas teria que ser a variação, tá, da velocidade angular sobre Δθ. Então, aqui, só corrigindo, tá? Tem que ser variação de ômega sobre variação de tempo, beleza? Não do jeito que está aqui. Isso aqui é variação de θ sobre variação do tempo. A gente viu que isso aqui, na verdade, é velocidade angular. Então, só corrigindo, tá? Não é isso aqui. A aceleração seria igual à aceleração angular, né? Média angular seria igual, assim, ó, média angular seria igual a variação de ômega sobre variação do tempo, beleza? Ou seja, a variação da velocidade angular, né? Beleza. Só para lembrar, né? Foi uma erro de digitação aqui, provavelmente, beleza? Peço desculpas aí, peço perdão. Mas fica assim a nossa variação angular. E aí, Antônio, a gente vai entrar fundo nesse problema? Não, porque daí é só você lembrar das equações e passar elas para o movimento circular uniformemente variado. Então, por exemplo, V igual a V0 mais aceleração vezes tempo. Eu tenho ômega igual a ômega zero mais aceleração vezes tempo. S igual a S0 mais velocidade inicial mais meio, a mesma coisa, né? Só você substituir as variáveis, só que agora por ângulo, por exemplo, e velocidade. A mesma coisa aqui para aceleração, ó, que é a expressão correta aqui. Tá? A expressão correta aqui, pessoal, ó, a aceleração é igual à variação da velocidade angular sobre ΔT. E aqui, a nossa Torricelli também existe um Torricelli do movimento circular uniformemente variado. Mas o mais importante é que você foque nesses inícios aqui e principalmente entenda o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse assunto, mas é qualquer mesmo, manda uma mensagem para mim, ou para a professora Ana Lúcia, ou para o João Lucas, que a gente vai estar disposto a te ajudar. Isso é certeza. Beleza? Então, pessoal, vou finalizar a aula por aqui. Espero que todos vocês estejam bem com saúde e qualquer coisa, estamos aí. Beleza? Então é isso. Eu estou me despedindo. Até um.